você ronca. Ou alguém que dorme ao seu lado reclama que você ronca. E a resposta mais comum quando alguém menciona isso é: ah, todo mundo ronca, é normal, é só posição, é só o peso. E a noite passa e o ronco continua, e ninguém dá muita importância. Mas existe algo acontecendo durante essas noites que a maioria das pessoas que ronca depois dos 60 anos não sabe. E quando você entender o mecanismo, vai entender por que o ronco não é apenas um incômodo para quem dorme ao lado. É um aviso que o seu coração manda toda noite. Vou começar pelo que acontece no seu corpo quando você ronca, porque entender o mecanismo muda completamente a forma como você vai encarar esse sinal. Quando você dorme, os músculos da garganta relaxam. Isso é normal. Mas em algumas pessoas, especialmente depois dos 60 anos, esse relaxamento é excessivo. Os tecidos moles da garganta, a língua, o palato mole, a úvula, relaxam tanto que começam a vibrar quando o ar passa por eles durante a respiração. Essa vibração é o ronco. Até aqui, parece inofensivo, mas em muitos casos, especialmente em pessoas acima de 60 anos, esse relaxamento excessivo vai além da vibração. Os tecidos chegam a bloquear parcial ou completamente a passagem do ar. E quando isso acontece, a respiração para. Não por 1 segundo, por 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, às vezes mais de 1 minuto. Isso acontece repetidamente durante a noite, às vezes dezenas de vezes por hora, às vezes mais de 100 vezes por noite. E cada vez que a respiração para, o nível de oxigênio no sangue cai. Isso tem um nome: apneia obstrutiva do sono. E a Associação Americana do Coração publicou dados claros. A apneia do sono aumenta significativamente o risco de pressão alta, de infarto, de acidente vascular cerebral e de arritmias cardíacas. Vou explicar o mecanismo exato para você entender por que isso afeta o coração. Cada vez que a respiração para durante o sono, o nível de oxigênio no sangue cai. O cérebro detecta essa queda e manda um sinal de alarme. O corpo acorda parcialmente, não necessariamente de forma consciente, mas o suficiente para que os músculos da garganta se contraiam e a respiração seja retomada. Nesse momento de despertar parcial, o sistema nervoso simpático é ativado. O coração acelera, a pressão arterial sobe. Isso acontece dezenas de vezes por noite, dezenas de picos de pressão arterial, dezenas de acelerações cardíacas, dezenas de quedas de oxigênio. Noite após noite, mês após mês, ano após ano. O coração não foi projetado para trabalhar assim durante o sono. O sono deveria ser o período de recuperação cardiovascular, quando a pressão cai, quando o coração descansa, quando os vasos sanguíneos se recuperam. Quando a apneia do sono está presente, esse período de recuperação não acontece. O coração trabalha sob estresse durante toda a noite. Pesquisadores da Universidade de Harvard publicaram dados mostrando que pessoas com apneia do sono não tratada têm risco significativamente maior de desenvolver hipertensão arterial resistente, aquela que não responde bem aos medicamentos. O mecanismo é direto. Os picos noturnos repetidos de pressão arterial causam alterações estruturais nos vasos sanguíneos, que tornam a hipertensão mais difícil de controlar. Mas tem algo ainda mais específico que os pesquisadores identificaram sobre o coração e a apneia do sono. As quedas repetidas de oxigênio durante a noite causam um processo chamado estresse oxidativo no tecido cardíaco. Cada vez que o oxigênio cai e depois sobe rapidamente, são gerados radicais livres que danificam as células do músculo cardíaco e das paredes dos vasos sanguíneos. Com o tempo, esse dano acumulado contribui para o desenvolvimento de aterosclerose, que é o endurecimento e estreitamento das artérias. Além disso, a apneia do sono está associada a alterações no ritmo cardíaco. A fibrilação atrial, que é uma arritmia onde o coração bate de forma irregular e caótica, é significativamente mais comum em pessoas com apneia do sono não tratada.
E a fibrilação atrial aumenta em 5 vezes o risco de acidente vascular cerebral. Um estudo publicado no Journal of the American Heart Association acompanhou adultos acima de 60 anos e encontrou que aqueles com apneia do sono tinham prevalência de hipertensão arterial 19% maior do que aqueles sem apneia. E o risco aumentava proporcionalmente à gravidade da apneia. Depois dos 60 anos, vários fatores se combinam para aumentar tanto a prevalência quanto a gravidade da apneia do sono. O tônus muscular diminui com a idade, incluindo os músculos da garganta, o que facilita o colapso das vias aéreas durante o sono. O tecido adiposo tende a se redistribuir para a região do pescoço, aumentando a pressão sobre as vias aéreas. As alterações hormonais da menopausa nas mulheres reduzem o efeito protetor dos hormônios femininos sobre o tônus muscular das vias aéreas, o que explica por que a prevalência de apneia em mulheres aumenta significativamente após a menopausa. Existe um dado que surpreende muita gente. A apneia do sono é muito mais comum em mulheres acima de 60 anos do que se imagina. Historicamente, a apneia era considerada uma condição predominantemente masculina. Mas pesquisas mais recentes mostram que após a menopausa, a prevalência em mulheres se aproxima da prevalência em homens. E as mulheres frequentemente apresentam sintomas diferentes dos homens, o que leva ao subdiagnóstico. Enquanto os homens com apneia frequentemente roncam alto e têm pausas respiratórias óbvias, as mulheres com apneia podem apresentar principalmente insônia, fadiga diurna intensa, dores de cabeça matinais, depressão e ansiedade. Esses sintomas são frequentemente atribuídos a outras causas, e a apneia passa despercebida. Vou te dar agora os sinais específicos que indicam que o ronco pode estar associado à apneia do sono e que merecem avaliação médica. Ronco alto e frequente, especialmente se acompanhado de pausas na respiração que a pessoa ao lado observa. Acordar com sensação de sufocamento ou engasgando. Dores de cabeça matinais frequentes, especialmente na região da testa. Sonolência excessiva durante o dia, mesmo após uma noite de sono aparentemente longa. Dificuldade de concentração, lapsos de memória, sensação de névoa mental. Acordar com a boca muito seca. Pressão arterial elevada que não responde bem ao tratamento. Acordar várias vezes durante a noite para urinar, o que pode ser causado pela ativação do sistema nervoso simpático durante os episódios de apneia. Se você tem 3 ou mais desses sinais, a probabilidade de apneia do sono é alta e uma avaliação com médico especialista em sono é importante. O diagnóstico definitivo da apneia do sono é feito por um exame chamado polissonografia, que monitora a respiração, o oxigênio no sangue, o ritmo cardíaco e os movimentos durante o sono. Esse exame pode ser feito em laboratório de sono ou, em muitos casos, com um dispositivo portátil que você usa em casa. O tratamento mais eficaz para a apneia moderada, a grave, é o aparelho de pressão positiva contínua nas vias aéreas, conhecido pela sigla em inglês como CPAP. Esse aparelho mantém as vias aéreas abertas durante o sono, eliminando as pausas respiratórias e as quedas de oxigênio. Estudos mostram que o uso regular do CPAP reduz a pressão arterial, melhora o controle glicêmico em diabéticos, reduz o risco de arritmias e melhora significativamente a qualidade de vida. Mas existem também abordagens não farmacológicas e mudanças de hábito que podem reduzir a gravidade da apneia, especialmente nos casos leves a moderados. A perda de peso é uma das intervenções mais eficazes. Estudos mostram que a redução de 10% do peso corporal pode reduzir a gravidade da apneia em 26%. O excesso de gordura na região do pescoço e da garganta comprime as vias aéreas durante o sono. Reduzir esse excesso alivia diretamente a obstrução. A posição durante o sono faz diferença significativa. Dormir de lado reduz a gravidade da apneia em muitas pessoas, porque na posição de costas, a língua e os tecidos moles da garganta tendem a cair para trás,
obstruindo mais facilmente as vias aéreas. Uma técnica simples é costurar uma bola de tênis nas costas do pijama, o que desconforta quando a pessoa tenta virar de costas e a mantém de lado durante o sono. Evitar álcool nas 4 horas antes de dormir é importante. O álcool relaxa ainda mais os músculos da garganta, piorando significativamente a apneia. Mesmo quantidades moderadas de álcool à noite podem transformar um ronco simples em apneia, com quedas significativas de oxigênio. Os sedativos e os ansiolíticos têm efeito similar ao álcool sobre os músculos da garganta. Se você usa algum medicamento para dormir ou para a ansiedade, converse com seu médico sobre o impacto desse medicamento na respiração durante o sono. Manter as vias nasais desobstruídas ajuda. A respiração nasal é mais eficiente do que a respiração bucal durante o sono. Rinite alérgica, desvio de septo, pólipos nasais, todos esses problemas que obstruem o nariz forçam a respiração pela boca, o que piora o ronco e a apneia. Tratar essas condições pode melhorar significativamente a qualidade do sono. Existem exercícios específicos para fortalecer os músculos da garganta e da língua que têm evidência científica para a redução do ronco e da apneia leve. Esses exercícios, chamados de miofuncionais orofaciais, incluem movimentos da língua, do palato e da garganta que aumentam o tônus muscular dessas estruturas. Estudos publicados no jornal Sleep mostraram que a prática regular desses exercícios por 3 meses reduziu a gravidade da apneia em 39% e o ronco em 59% em participantes com apneia leve a moderada. Um exercício simples que você pode começar hoje. Pressione a ponta da língua contra o palato duro, a parte dura do céu da boca, e deslize a língua para trás repetidamente. Faça 20 repetições, 3 vezes ao dia. Outro exercício. Abra a boca, mova a mandíbula para a direita e segure por 30 segundos, depois para a esquerda. Repita 5 vezes de cada lado. Esses exercícios fortalecem os músculos que mantêm as vias aéreas abertas durante o sono. A alimentação anti-inflamatória também tem papel na saúde das vias aéreas. A inflamação crônica dos tecidos da garganta contribui para o edema que estreita as vias aéreas. Alimentos ricos em ômega 3, como sardinha, salmão e linhaça, têm propriedades anti-inflamatórias que podem contribuir para a redução do edema nas vias aéreas superiores. O gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e descongestionantes documentadas. Um chá de gengibre com mel antes de dormir pode ajudar a reduzir a inflamação nas vias aéreas e facilitar a respiração durante o sono. Fatiar 2 centímetros de gengibre fresco, ferver em 500 ml de água por 10 minutos, coar e adicionar uma colher de chá de mel. Consumir morno, cerca de 30 minutos antes de dormir. A cúrcuma com leite morno, a chamada Golden Milk, é outra preparação com propriedades anti-inflamatórias que pode apoiar a saúde das vias aéreas. Uma colher de chá de cúrcuma em um copo de leite morno, com uma pitada de pimenta preta para aumentar a absorção da curcumina, consumida antes de dormir. Existe algo que muitas pessoas que tratam a apneia do sono relatam e que é importante você saber. A melhora na qualidade do sono tem efeitos que vão muito além do descanso. Quando o sono é restaurador, quando o oxigênio se mantém estável durante a noite, quando o coração descansa de verdade, a energia durante o dia melhora de forma notável. A memória melhora. O humor melhora. A pressão arterial fica mais fácil de controlar. O peso fica mais fácil de manejar, porque o sono de qualidade regula os hormônios do apetite. Muitas pessoas que tratam a apneia do sono pela primeira vez descrevem a sensação como acordar de verdade pela primeira vez em anos. Porque durante todo esse tempo, mesmo dormindo 8 horas, o sono não era restaurador. O coração estava trabalhando, o cérebro estava em alerta, o oxigênio estava caindo. E o corpo estava pagando o preço disso em silêncio. Nós que temos mais de 60 anos, sabemos que o sono muda com a idade. Acordar mais cedo, dormir mais leve,
levantar à noite. Mas existe uma diferença entre as mudanças normais do sono com o envelhecimento e a apneia do sono, que é uma condição tratável que está causando dano cardiovascular real enquanto você dorme. Se você ronca com frequência, se acorda cansado mesmo após uma noite longa, se tem pressão alta de difícil controle, se sente sonolência excessiva durante o dia, não atribua isso apenas à idade. Investigue. Uma polissonografia pode revelar algo que, tratado, pode mudar completamente a sua qualidade de vida e proteger o seu coração. Se alguém que você conhece ronca alto e nunca investigou a causa, compartilhe essa informação. O ronco, que parece inofensivo, pode estar sendo o aviso mais importante que o coração manda toda noite. Te aguardo no próximo encontro. Um forte abraço e cuide-se bem. Existe uma dimensão da apneia do sono que vai além do coração e que é especialmente relevante para quem tem mais de 60 anos: o impacto no cérebro e na memória. Durante o sono, o cérebro realiza um processo de limpeza chamado sistema linfático. Esse sistema usa o líquido cefalorraquidiano para remover resíduos metabólicos que se acumulam durante o dia, incluindo proteínas como a beta-amiloide e a tau, que estão associadas ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Esse processo de limpeza cerebral acontece principalmente durante o sono profundo, especialmente nas fases de sono de ondas lentas, quando a apneia do sono fragmenta o sono, quando as pausas respiratórias interrompem repetidamente as fases de sono profundo, o sistema linfático não consegue realizar sua limpeza de forma eficiente. Os resíduos metabólicos se acumulam no tecido cerebral. E estudos mostram que esse acúmulo está associado a maior risco de declínio cognitivo e de demência. Pesquisadores da Universidade de Colômbia publicaram dados mostrando que pessoas com apneia do sono não tratada têm maior acúmulo de beta-amiloide no cérebro do que pessoas sem apneia. E o acúmulo de beta-amiloide é um dos marcadores mais precoces da doença de Alzheimer, aparecendo décadas antes dos sintomas clínicos. Isso significa que tratar a apneia do sono não é apenas proteger o coração, é também proteger o cérebro, a memória, a capacidade cognitiva que nos permite viver com independência e qualidade de vida. Existe também uma conexão entre a apneia do sono e o metabolismo da glicose que é importante mencionar. As quedas repetidas de oxigênio durante a noite ativam o sistema nervoso simpático, que libera hormônios do estresse como cortisol e adrenalina. Esses hormônios elevam a glicemia e aumentam a resistência à insulina. Estudos mostram que pessoas com apneia do sono têm maior prevalência de diabetes tipo 2 e maior dificuldade de controle glicêmico. Isso cria um ciclo que se retroalimenta. A apneia piora o controle glicêmico, e a glicose elevada contribui para a inflamação dos tecidos das vias aéreas, piorando a apneia. Tratar a apneia melhora o controle glicêmico, e controlar a glicemia reduz a inflamação nas vias aéreas. Para quem tem diabetes e ronca com frequência, investigar a apneia do sono é especialmente importante, porque o tratamento da apneia pode melhorar significativamente o controle do diabetes. Existe um aspecto nutricional da apneia do sono que poucos conhecem. A deficiência de magnésio está associada a maior tensão muscular e a sono mais fragmentado. O magnésio tem propriedades relaxantes musculares e é necessário para a produção de melatonina, o hormônio do sono. A deficiência de magnésio, que é muito comum em pessoas acima de 60 anos, pode contribuir para a tensão excessiva dos músculos da garganta durante o sono, piorando o ronco e a apneia. Fontes ricas em magnésio incluem sementes de abóbora, amêndoas, espinafre, feijão preto e banana. Um chá de camomila com mel antes de dormir também pode ajudar, porque a camomila contém apigenina, um composto com propriedades ansiolíticas e relaxantes suaves, que podem melhorar a qualidade do sono. A melatonina, o hormônio que regula o ciclo sono-vigília, diminui com a idade. Depois dos 60 anos, a produção de melatonina pode ser significativamente menor do que era aos 30.
E isso contribui para a dificuldade de adormecer, para o sono mais leve e para o acordar mais cedo. Alimentos que apoiam a produção de melatonina incluem cerejas ácidas, que são uma das fontes alimentares mais ricas em melatonina, nozes, aveia e leite morno. A triptofano, um aminoácido precursor da serotonina e da melatonina, é encontrado em alimentos como peru, frango, ovos, queijo, sementes de abóbora e banana. Consumir uma pequena refeição rica em triptofano cerca de 1 hora antes de dormir pode apoiar a produção de melatonina e melhorar a qualidade do sono. Existe uma técnica de respiração que pode ajudar a reduzir o ronco e melhorar a qualidade do sono. A respiração nasal consciente. Muitas pessoas que roncam respiram pela boca durante o sono, o que piora a vibração dos tecidos da garganta. Praticar a respiração nasal durante o dia, prestando atenção para respirar pelo nariz em vez da boca, pode ajudar a estabelecer esse padrão durante o sono. Algumas pessoas usam adesivos nasais externos, aquelas tiras que se colocam sobre o nariz para abrir as narinas, ou dilatadores nasais internos, para facilitar a respiração nasal durante o sono. Esses dispositivos simples e acessíveis podem reduzir o ronco em pessoas cuja obstrução nasal é um fator contribuinte. A posição da cabeça durante o sono também importa. Usar um travesseiro que mantenha a cabeça levemente elevada, em ângulo de aproximadamente 15 a 30 graus em relação ao corpo, pode reduzir a obstrução das vias aéreas. Travesseiros especiais para a apneia, que posicionam a cabeça de forma a manter as vias aéreas mais abertas, estão disponíveis e podem ser uma alternativa para casos leves. O que é fundamental entender é que o ronco e a apneia do sono não são problemas que desaparecem sozinhos com o tempo. Pelo contrário, tendem a piorar progressivamente com o envelhecimento, com o ganho de peso e com as mudanças hormonais. Cada ano sem tratamento é um ano de dano cardiovascular acumulado, de sono não restaurador, de cérebro sem limpeza adequada. A boa notícia é que o tratamento funciona. Pessoas que tratam a apneia do sono relatam melhora dramática na qualidade de vida, na energia, na memória, no humor e no controle da pressão arterial. O coração descansa de verdade, o cérebro se limpa, o corpo se recupera. Nós que temos mais de 60 anos, merecemos noites de sono que realmente restaurem. Merecemos acordar com energia, com clareza mental, com disposição para aproveitar o dia. E isso começa com reconhecer que o ronco não é apenas um incômodo. É um sinal que merece atenção, investigação e tratamento.